Bom dia, é o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Resistência dos Materiais 3, e eu vou apresentar para vocês o assunto flexão de barras curvas. Na resistência dos materiais nós já discutimos, já foi estudado a flexão de barras retas. Naquela oportunidade foi considerado e depois foi provado que a tensão se distribui linearmente na seção, sendo proporcional à distância do ponto considerado até a linha neutra. Portanto, o diagrama de tensão é uma reta, máximo o mais longe possível da linha neutra. No caso, se for um momento positivo, tensão máxima de compressão na linha mais superior da seção, tensão máxima de tração na linha mais inferior da seção. A equação que foi aprendida, sigma igual momento por momento de inércia vezes y, representa exatamente isso. A tensão é proporcional a y, que é a posição do ponto considerado até a linha neutra. Esse fato, porém, não se aplica ao caso de flexão de barras curvas, e eu vou provar isso para vocês. Como não vale essa equação, eu preciso então de uma equação que represente a distribuição de tensões numa seção de uma barra curva fletida. Então vamos lá. Relação numa parcela dφ da barra, e considerando a deformação que ela vai apresentar, delta dφ, nós temos, depois de identificar alguns raios, RC, raio do CG, R0, raio da linha neutra, e eu vou provar que esses raios não são coincidentes. E R, que é a variável que começa em R1, que é o raio menor da seção, até R2, que é o raio maior da seção, R1 menor que R2. Como eu tenho o raio e tenho o ângulo, eu posso calcular a corda. Lembrar lá da aula do colégio, a corda é o raio vezes o ângulo. Portanto, R vezes dφ. Dando um zoom aí no triângulo que contém o delta dφ, triângulo ABC, o cateto adjacente do ângulo delta dφ é R0 menos R. R0 porque é onde a tensão é nula, linha neutra, até um R qualquer. E o cateto oposto, vou chamar de X. Da lei de Hooke, eu sei que a deformação específica é igual a ΔL sobre L0, ou seja, a variação no comprimento pelo comprimento inicial. A variação no comprimento é o próprio X. E o comprimento inicial, R dφ. Eu posso escrever que ε é igual a X sobre R dφ. Muito bem, nesse triângulo ABC, eu posso escrever a relação trigonométrica. Tangente de delta dφ é igual ao cateto oposto x sobre cateto adjacente R0 menos R. Como delta dφ é muito pequeno, eu posso aproximar tangente delta dφ pelo próprio ângulo delta dφ. Portanto, a minha equação se resume a delta dφ igual a x dividido por R0 menos R. Como eu quero x, eu vou pegar esse R0 menos R, jogar para o outro lado da equação, fica x igual a R0 menos R vezes delta dφ. Uma observação, o ângulo delta dφ realmente é pequeno, porque se ele não for pequeno, se a deformação não for pequena, quer dizer que a tensão também não é pequena, se a tensão for grande, quer dizer que a peça ultrapassou o regime elástico. E aí então não é mais analisado esse tipo de problema em resistências materiais. Bom, recuperando a lei de Hooke novamente. Então eu tenho aqui x R0 menos R vezes delta dφ dividido por R dφ. Esse é o epsilon, deformação específica. E substituindo na equação de Hooke, então, tensão é igual a E, modo elasticidade, vezes R0 menos R vezes delta dx, dividido
por R de φ. Vou pegar esse R menos R0 dividido por R e colocar à frente, só para ficar igual se você olhar na bibliografia. Então a tensão é igual a R0 menos R sobre R, vezes o modo de elasticidade, vezes delta de φ de φ. Vamos guardar essa equação. Então vamos procurar primeiro a equação da linha neutra para provar que a linha neutra não coincide com o CG, não passa pelo CG da seção. Ou seja, RC não é igual a R0. Bom, como a estrutura está em equilíbrio, porque em esses materiais sempre a estrutura está em equilíbrio, posso usar as três equações de equilíbrio, vou usar uma delas, somatória de forças normais, no caso, na horizontal, igual a zero. Então, as normais externas menos as normais internas, tudo somado dá zero. Bom, a normal interna eu posso entender como a somatória contínua de todas os deltas N internos, todas as delta forcinhas internas, não é? E como nós já sabemos, lá de Ciências Materiais 1, que tensão é força sobre área, ou seja, a tensão é delta N sobre delta A, posso reduzir isso ao diferencial, invertendo essa equação, posso escrever que delta N interno é igual a tensão vezes delta A. Substituindo então, nós temos então, delta N interno é igual a sigma delta A. E a normal externa é nula, porque só há nesse momento o momento fletor aplicado, a flexão pura. Portanto, a normal externa é zero. A normal interna é integral em toda a área de tensão dA. Portanto, a integral em toda a área de sigma dA é igual a zero. Aqui eu tiro zero, só sobra isso aí. Muito bem. Vamos substituir, então, essa tensão na equação que nós acabamos de encontrar. R0 menos R sobre R vezes E vezes delta de φ de φ, dA integral em toda a área igual a zero. Vou pegar o E delta de φ, que não depende da área, e colocar para fora da integral. Então fica E delta de φ vezes integral em toda a área, R0 menos R sobre R dA. Essa equação ela admite 4 possíveis resultados matemáticos, soluções matemáticas. A primeira, E é igual a zero. Se o módulo de elasticidade for nulo, a equação é válida, é correta. Só que módulo de elasticidade nulo não é uma solução fisicamente viável, porque não existe material com módulo de elasticidade nulo, ou seja, infinitamente maleável. Outra solução matemática possível é delta de φ igual a zero, mas também não é uma solução fisicamente interessante para nós, aplicável, porque se delta de φ for nulo, quer dizer que não há deslocamento nenhuma deformação na estrutura, portanto as tensões são nulas, portanto não nos atende. Seria um caso particular, né? A terceira solução matemática é de φ igual a infinito, porque qualquer número dividido por infinito dá zero. Só que essa é outra solução que fisicamente não é viável, porque de φ infinito quer dizer que a minha peça tem um comprimento infinito, e não existe peças de comprimento infinito no mundo real. A única resposta fisicamente viável para mim é integral em toda a área de R0 menos R sobre R dA igual a zero. Vamos trabalhar então com esta solução, a única solução fisicamente viável. Muito bem. Vou primeiro colocar o denominador dentro do parênteses, então fica integral em toda a área de R0 menos R sobre R dA. Vou distribuir o denominador, então fica integral em toda a área R0 sobre R menos R sobre R dA. R sobre R é 1, então fica integral em toda a área R0 sobre R menos 1 dA. Continuando. Isso aí é a integral de um polinômio,
eu vou distribuir essa integral, então, polinômio de integrais. Então, integral em toda a área de R0 sobre R dA, menos integral em toda a área de 1dA. Como R0 independe da área, é a posição na linha neutra, independe da área, eu vou tirar da integral, e integral em toda a área de 1dA é a própria área. Então fica R0 vezes integral em toda a área de 1 sobre RdA, menos área igual a zero. E coloco a área para o outro lado, coloco integral em toda a área de 1 sobre RdA, está multiplicando, passa dividindo. Eu achei a equação da linha neutra. R0, que é a linha neutra, posição da linha neutra, é igual a área dividido pela integral em toda a área de 1 sobre RdA. E essa equação não é a equação do CG. Né? Nós aprendemos isso lá em Ciências dos Materiais. Né? A equação do CG é, por exemplo, área dividido pela integral de RdA. E não é a mesma equação. Portanto, eu acabei de provar que R0 não é igual a RC, ou seja, a linha neutra não passa pelo CG. Bom, vamos procurar agora então a equação que represente a distribuição de tensões na seção. Como a estrutura está em equilíbrio, agora eu vou aplicar a segunda equação de equilíbrio. Somatória de momentos igual a zero, ou seja, o momento externo menos o momento externo é igual a zero. O momento interno eu posso entender como a somatória de todos os delta m's internos, né? os diferenciais de momento internos, somatória em toda a área, somatória contínua desses delta m's em toda a área. Nós já apresentamos essa figura, né? As tensões se distribuem sobre a seção transversal, tem todas as forcinhas delta N internas. E eu sei que o momento é força vezes distância, portanto eu posso dizer que um diferencial de momento interno é igual ao diferencial de normal interna força vezes a distância desta força, desse delta N, até a linha neutra, R0 menos R. E essa equação é boa para nós, porque se for a parte de baixo, se R for menor que R0, esse valor é positivo, embaixo realmente é tração, se for um momento positivo. E se R for maior que R0, esse valor dá negativo, então dará uma tensão negativa na parte de cima da seção, que realmente, se for um momento positivo, a parte de cima da seção é comprimida. Bom, eu já sei que o delta N é igual ao sigma delta A, já foi desenvolvido agora há pouco. Bom, substituindo tudo isso daí, então, nós temos o momento externo menos o momento interno igual a zero. O momento externo é o próprio momento aplicado. O momento interno é integral em toda a área dos diferenciais de momento interno. Esses diferenciais de momento interno são os diferenciais de forças normais internas vezes R0 menos R. E o diferencial das normais internas é sigma dA. Eu vou colocar o dA no fim da integral para ficar matematicamente mais bonito. Então ficar um momento é igual, momento menos integral de sigma R0 menos R dA. Muito bem, vamos continuar trabalhando com esta equação. Então eu vou pegar a integral e vou passar por outro lado da igualdade. Então menos passa para o outro lado positivo. Lembrando, nós já desenvolvemos que a tensão R0 menos R sobre R vezes módulo de elasticidade vezes delta dφ, substituindo, nós temos que o momento é igual a integral em toda a área, tensão R0 menos R sobre R, vezes módulo de elasticidade, vezes delta dφ, vezes R0 menos R, dA. Continuando, eu tenho duas vezes R0 menos R.
Portanto, eu vou juntar os dois, fica R0 menos R ao quadrado sobre R vezes E, vezes delta dφ, integral em toda a área. Vou pegar modo de elasticidade vezes delta dφ dividido por dφ, que não depende da área, e tirar da minha integral. Então, fica o momento é igual modo de elasticidade vezes delta dφ vezes a integral em toda a área de R0 menos R ao quadrado sobre R dA. Isso aqui é um produto notável. Quadrado primeiro, R ao quadrado, R0 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes R0 vezes R, mais o quadrado do segundo, E ao quadrado. Então, integral em toda a área, R0 ao quadrado, menos 2 R0R, mais E ao quadrado sobre R dA. Continuando, vou distribuir essa integral, é uma integral de um polinômio, então vou escrever o polinômio das integrais. Então fica integral em toda a área de R0 sobre RdA, menos integral em toda a área de 2R0R sobre RdA, mais integral em toda a área de R ao quadrado sobre RdA. No segunda integral, eu vou simplificar, cortar R por R, tem em cima e embaixo. Na terceira integral, eu vou simplificar R ao quadrado por R. Então fica, momento é igual E delta dφ dividido por dφ, que multiplica integral em toda a área R0 sobre RdA, menos integral em toda a área 2R0dA, mais integral em toda a área RdA. Como o R0 independe da área, eu vou tirar da integral. 2 e R0 independe da área, eu vou tirar da integral também. Então fica, momento é igual a E delta dφ, que multiplica R0 ao quadrado vezes 1 sobre RdA em toda a área, integral de 1 sobre RdA, menos 2R0 integral em toda a área dA, mais integral em toda a área RdA. Continuando, nós já sabemos que R0 é igual a área sobre integral em toda a área ou sobre RdA. Invertendo essa equação, fica que a integral em toda a área 1 sobre RdA é igual a área dividido por R0, que é a primeira integral que está na equação de cima. E nós também sabemos, tomara que sim, que a posição do CG pode ser calculada sobre a integral em toda a área de RdA dividido pela integral em toda a área. Dividido pela área, na verdade. Né? E colocando então essa integral em toda a área de RdA em evidência, fica integral em toda a área de RdA é igual ao raio do CG vezes a área. Vamos substituir. Então nós vamos ter essa primeira integral aí, é a área sobre R0. A segunda integral de dA em toda a área, a própria área. A terceira integral é o raio do CG vezes a área, como nós acabamos de apresentar. Muito bem. Continuando a trabalhar matematicamente nessa equação, eu vou simplificar o R0 ao quadrado por R0. Fica R0 vezes A, menos 2R0 vezes A, mais RC vezes A dentro do parênteses. Portanto, R0 vezes A menos 2R0 vezes A dá menos R0 vezes A, mais RC vezes A dentro do parênteses, que multiplica E delta dφ. Continuando, vou colocar esta área em evidência. Então, o momento é E vezes delta dφ vezes RC menos R0 vezes A. E eu já sei que RC é diferente de R0, foi provado, porque se não fosse, daria um momento nulo aqui. Né? Se RC fosse igual a R0, daria um momento nulo, que seria um caso particular, ou seja, não há momento, não há nada a estudar, vamos embora, acabou o problema. Né? Então, mas eu já sei que RC é diferente de R0. Foi provado isso. Bom, então, vou chamar RC menos R0 de excentricidade E. E a minha equação, então, fica que o momento é igual a E vezes delta dφ sobre dφ, vezes E, que é essa excentricidade, vezes a área. Muito bem. Continuando, então temos a equação. Eu vou colocar
excentricidade vezes A, que está multiplicando para o outro lado da equação dividindo. Então fica E delta dφ é igual momento dividido pela excentricidade dividido por A. Aí eu vou lembrar mais uma vez a equação de tensão, que nós já desenvolvemos. Tensão é R0 menos R sobre R vezes E vezes delta dφ dividido por dφ. Ou seja, esse E delta dφ dividido por dφ é o próprio M dividido pela excentricidade dividido pela área. E eu só vou colocar M sobre E à frente, porque está como está nos livros, na referência bibliográfica. Então nós temos agora uma equação que me permite calcular a tensão em qualquer ponto da seção. A tensão é igual momento aplicado dividido pela excentricidade dividido pela área, vezes R0 dividido por R menos 1. Então essa é a equação para calcular a tensão em qualquer ponto da seção para a flexão pura, né? Considerei que só existia um momento aplicado na estrutura, não existiam forças normais, era flexão pura. Muito bem. E qual é a máxima tensão para a flexão pura? É só eu lembrar da equação, e como R está embaixo da equação, quanto menor o R, maior a tensão. E o R menor que tem, como o R varia de R1 até R2, né, já foi visto agora há pouco, foi definido agora há pouco, R1 então é menor que R2, então sempre a tensão vai ser máxima quando R for igual a R1, ou seja, a camada mais interna da seção. Substituindo então e trabalhando matematicamente, nós temos então a equação geral, tensão é igual a momento dividido pela excentricidade dividido pela área, vezes R0 sobre R menos 1, onde esse R eu vou substituir por R1. Agora eu vou trabalhar só para ficar igual, como você vai achar nos livros, se você procurar lá. Vou pegar esse R1 e distribuir o denominador. Então fica a tensão máxima igual ao momento dividido pela excentricidade dividido pela área, vezes R0 menos R1 sobre R1. Eu vou chamar R0 menos R1 de H1, que é a máxima distância, a distância do CG, R0, distância da linha neutra, desculpa, R0, até o ponto mais solicitado, R1, né, H1. E a minha equação fica tensão máxima igual ao momento, vezes H1, dividido por E, dividido por A, dividido por R1, que é a equação para a máxima tensão devido à flexão pura. E se for flexão composta? Se for flexão composta, é só lembrar de recursos laterais. Na flexão composta, eu calculo a tensão de flexão e eu somo com a tensão devido à força normal. Tensão máxima de flexão, acabamos de desenvolver. É o momento, vezes H1, dividido por E, dividido por A, dividido por R1. E a tensão devido à força normal, devido à tração ou compressão, devido à força normal, é força sobre área, né? Nós já sabemos isso há muito tempo. Então, substituindo, como eu quero a tensão, então a tensão é a massa, a soma das duas máximas. A tensão má devido à flexão é momento vezes H1 dividido por E, dividido por A, dividido por R1. E a tensão devido à força normal, E sobre A. Então essa é a equação para a máxima tensão devido à flexão composta. Nós vamos ver mais um caso particular, mas é muito comum, de eu ter flexão composta devido à carga normal excêntrica. Quando eu tenho uma carga normal não aplicada no CG, eu tenho a tensão normal devido à força normal, mais uma flexão devido a essa excentricidade. Não é isso? Isso já foi visto em exercícios materiais. Então, quando eu tenho uma carga excêntrica, o momento gerado é a força normal aplicada vezes a distância dela até o CG, que é o RC. É isso que é a posição do CG. Muito bem. Nós já temos então a equação de tensão máxima para a flexão composta. Tensão máxima é momento vezes H1 dividido por E, dividido por A, dividido por R1, mais N sobre A. Eu vou substituir o momento por momento vezes RC. Então eu vou ver agora que eu tenho nos dois termos N e A.
Então vou colocar N A em evidência. Então a tensão máxima fica a força normal dividido pela área, que multiplica RC vezes H1 dividido por E vezes R1 mais 1. Essa é a equação para a máxima tensão devido à carga normal excêntrica, que gera flexão composta. Muito bem. Nós apresentamos uma equação para a linha neutra, mas nós não desenvolvemos a equação. Apenas apresentamos. R0 é igual a área dividido pela integral de 1 sobre R dA. Eu vou calcular essa integral para alguns casos específicos, particulares, comuns, de seções transversais mais comuns. Então, não vou desenvolver o equacionamento, só vou apresentar para vocês. Então, admitindo que HR2 menos R1, ou seja, a altura da seção. Então, para a seção trapezoidal, como eu disse, não vou desenvolver a equação, vou apenas apresentar a equação final. Então, a posição da linha neutra para uma seção trapezoidal é meio que multiplica H vezes B1 mais B2, dividido por B1 R2, menos B2 R1 dividido por H, logaritmo neperiano de R2 sobre R1, menos B1 menos B2 entre parênteses. Então, não apresentei o desenvolvimento da equação, mas essa é a equação, usando aquela definição, né? R0 é igual a área dividido pela integral em toda a área de 1 sobre R dA. Se for seção retangular, a única coisa que muda é que B1 é igual a B2. Não é isso? Então, vou pegar a mesma equação para a seção trapezoidal, só que eu vou substituir B2 por B1. E aí eu vou ver que em cima eu tenho B1 mais B1, que é 2B1. Embaixo, como eu tenho B1 multiplicando R2 e B1 multiplicando R1, eu vou colocar o B1 em evidência. E B1 menos B1 dá zero. Então fica meio de H vezes 2 vezes B1, dividido por B1 vezes R2 menos R1 sobre H, logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Tudo isso embaixo, né? Bom, R2 menos R1 é H, é a definição. Portanto, eu posso escrever então, que R0 é igual ao meio de H vezes 2B1, dividido por B1 vezes H, dividido por H, dividido por logaritmo neperiano de R2 sobre R1. E eu vou simplificar o 2 que está em cima e embaixo. Eu vou simplificar o B1 que está em cima e embaixo. Eu vou simplificar o H que está em cima e embaixo. E fica que a posição da linha neutra para uma seção retangular, pode ser um quadrado até, uma seção retangular, é H dividido por logaritmo neperiano de R2 sobre R1. Mas, na verdade, é a mesma equação da seção trapezoidal, foi demonstrada aqui. Se eu tiver uma seção triangular, é o B0 igual a zero. O B2, desculpa, é igual a zero, né? B2 igual a zero. É um trapézio em que B2 vale zero. Então, substituindo, pegando a equação original de trapézio de novo, onde tem B2, eu vou colocar zero. Então fica R0 igual a meio, em cima fica H vezes B1, embaixo fica B1 R2, dividido por H, logaritmo neperiano de R2 sobre R1, menos B1. Como eu tenho B1 nos dois termos do denominador, eu vou colocar ele em evidência. Então fica R0 igual ao meio, H vezes B1, dividido por B1, que multiplica R2 dividido por H, logaritmo neperiano de R2 sobre R1, menos 1. E aí eu vou cortar o B1 que está em cima e embaixo. Então a minha linha neutra para a seção triangular é igual ao meio de H dividido por R2 sobre H, vezes o logaritmo neperiano de R2 sobre menos R1, menos 1. Então essa é a equação da linha neutra para uma seção triangular. E finalmente, para a seção circular, que é uma seção bastante comum também, não vou desenvolver a equação também, só vou apresentar o resultado. A linha neutra, o raio da linha neutra, a posição da linha neutra, é igual ao meio que multiplica R1 mais o diâmetro dividido por 2, diâmetro da seção circular, mais raiz quadrada de R1 ao quadrado, mais R1 vezes D. R1 é o raio menor, o raio interno da seção. Ou, eu tenho outro jeito de escrever essa mesma equação, que é meio que multiplica RC mais raiz quadrada de RC ao quadrado menos D sobre 2 ao quadrado.
das duas equações pode ser utilizada como você preferir, depende dos dados que você tem, né, em mãos. Bom, e relembrar, só para não dizer que não fiz, que eu não apresentei, equação para CG. Você já aprendeu cálculo do centro geométrico de área, cálculo do CG, lá em Resistências Materiais 1 e também em Mecânica Geral 1, mas de qualquer forma, vamos apresentar. Então, relação desses materiais. Para a seção trapezoidal, o raio do CG é igual a E1 mais B1 mais 2B2 dividido por B1 mais B2 multiplica H sobre 3, que é a altura da seção sobre 3, 1/3 da altura da seção. Se for seção retangular, B1 é igual a B2. Eu vou pegar a mesma equação, onde tem B2, vou escrever B1. Então fica E1 mais B1 mais 2B1 dividido por B1 mais B1 vezes 1/3 da altura. B1 mais 2B1 é 3B1. Embaixo B1 mais B1 é 2B1. Vou cortar B1 em cima e embaixo, simplificar. Vou simplificar o 3 em cima e embaixo. Então fica que o CG, a posição do CG, do centro geométrico de área, de uma seção retangular, é I1 mais altura sobre 2. O que é lógico, né? É metade da seção, metade da altura da seção. E na seção triangular, onde B2 é igual a 0, eu vou pegar a mesma equação da seção trapezoidal, onde tem B2 eu vou colocar 0. Então fica R1 mais B1 vezes H dividido por B1 vezes 3. Ou se você preferir, mais B1 sobre B1 vezes 1/3 de H. Eu vou cortar B1 que está em cima e embaixo, então fica o raio do CG, o raio do CG geométrico de área, uma seção trapezoidal, R1 mais H sobre 3, que é o que você já vê, né? O raio de um triângulo está 1/3 da altura do triângulo, não é isso? E para uma seção circular, também não vou desenvolver a equação, mas também não precisa, o CG está no centro do círculo, então R1 mais metade do diâmetro. Muito bem, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.